Meu nome é Pedro Felipe, eu sou professor do Departamento de Engenharia Química, aluno de doutorado, estou no terceiro ano de doutorado já, na área de simulação molecular. E a área de atuação geral é na parte de petróleo, simulação de sistemas petrolíferos, fluidos de petróleo em geral. Bom, nosso laboratório trabalha com simulação, tá? Inicialmente era simulação molecular, simplesmente assim, né? Simulação molecular. Mas aí a gente começou a atuar em outros ramos de simulação, que é simulação de processos, e agora a gente está começando também um ramo de CFD, dinâmica dos fluidos computacional, tá? Mas a maior parte dos nossos projetos são com simulação molecular. A simulação molecular é bem a base da engenharia química, na ideia de que você está simulando um sistema a nível molecular, como ocorre, por exemplo, a nível de uma reação química, a nível de um processo em nanômetros, em nanosegundos. Então, é a simulação do processo químico, de uma reação, de uma dissolução, tá? Então, a aplicação é enorme, tem muita aplicação desde petróleo, desde bioprocessos, então, e é bem engenharia química mesmo, embora tenha uma boa interface com física, com química, por exemplo, química quântica, física teórica, mas é bem engenharia química. A gente, aqui nesse laboratório, eu acho que o grande destaque é porque, embora isso seja bem de base mesmo, bem conceitos básicos, a gente consegue trazer para uma aplicação final, que é o intuito da engenharia. Enfim, somos engenheiros químicos, não faz sentido a gente ficar só na teoria sem ter um fim de aplicação prática de um processo propriamente dito. Bom, eu estou trabalhando com simulação de emulsão de petróleo, que é o seguinte: quando você produz, tanto durante a elevação do petróleo quanto durante as etapas de separação, você está produzindo um óleo, que é um hidrocarboneto, e água. E óleo e água, teoricamente, não se misturam, mas formam emulsões, que são gotículas de água dispersas na fase óleo. Isso é uma grande dificuldade para separação, grande dificuldade para transporte mesmo. Então a gente está estudando como essa emulsão se forma, como ela estabiliza e como quebrá-la para promover a separação da água e do óleo de uma maneira mais eficiente e tecnicamente mais viável. Eu lembro quando eu entrei, eu sempre gostei de simulação desde o começo do curso. Eu sempre achei legal essa parte de modelagem, simulação, e surgiu a oportunidade de vir trabalhar com o professor Mardoni aqui no laboratório. E o que mais me interessou no começo foi a novidade. A simulação molecular é muito simulação de ponta, digamos assim. Sempre tem alguma coisa nova para você estar desenvolvendo. E eu lembro de uma frase da professora Diana, porque eu era orientado da professora Diana, aí trabalhei durante 6 meses com ela, aí depois saí e vim trabalhar com o professor Mardoni. E ela disse: você está indo aí para um ramo que eu olho, o pessoal parece que está... Eu sinto assim como se você estivesse no meio de uma mata com um facão desbravando. Então isso aí me influenciou muito, eu lembro dela falando isso daí. Então, muito inovadora, uma área muito inovadora e que bem desafiadora também. Então aqui tem só um exemplo, tá? Como é que você imagina que um gás, uma molécula de um gás interage com uma superfície sólida, tá? Que é uma das nossas grandes linhas de pesquisa aqui, que é a dissolução. Então aqui é uma simulação simples, a gente montou um sólido, tá? Montou um sólido aqui, que é representado por essas moléculas, aqui tungstênio. E tem, por exemplo, uma molécula de hidrogênio aqui. Tá? 2 átomos de hidrogênio formando gás de hidrogênio. E a simulação vai reproduzir o movimento molecular desse átomo de hidrogênio próximo à superfície.
o que a gente vê é que ele fica, a gente chama de adsorvido, fica sempre próximo à superfície. Tá? Então, é um dos exemplos que a gente tem. Tá? Aí a gente pode trabalhar com sistemas, por exemplo, de petróleo. A gente tem aqui, por exemplo, um parachileno. Tá? E desse parachileno a gente pode calcular a densidade, viscosidade, tensão superficial, tensão interfacial com a água. Pode prever o comportamento dele frente a mais diversas situações de temperatura, pressão, outros componentes. Tá? Aqui um exemplo de um sistema interfacial, uma simulação de sistema interfacial. A gente tem dois componentes, tá? E a gente pode ver o comportamento dinâmico desse sistema interfacial, ver as tensões. Tá? Então, é uma grande aplicação para a área de petróleo, trabalhar com compostos mais complexos, com uma grande variedade de componentes. E aqui um outro exemplo que eu separei, que é o que eu acho interessante, que é na área de bioprocessos. A gente tem a simulação, por exemplo, aqui de lipídios. Tá? A gente tem uma situação inicial, totalmente aleatória, várias moléculas de lipídios e água. E a gente faz uma simulação dinâmica e vê a evolução dessa estrutura com o tempo. E a gente vê que ao longo da simulação eles vão naturalmente se arranjando, tá? Eles vão naturalmente se arranjando e formando o que a gente conhece como a bicamada lipídica. Veja que eles vão se agrupando, as partes hidrofílicas e as partes hidrofóbicas vão se agrupando, tá? E no final da simulação, separei aqui, a gente já tem como uma bicamada lipídica as partes hidrofóbicas e as partes hidrofílicas nessa região aqui onde tem a água. Eu tirei a água simplesmente para a gente poder visualizar melhor e a gente vê o comportamento. Para que isso aqui seria útil, por exemplo? Testar um componente e ver a absorção desse componente pela camada, por exemplo, pela superfície de uma célula. Então a gente pode prever, por exemplo, fazer uma simulação de um fármaco encapsulado ou de alguma forma aqui e ver como ele se comporta nessa bicamada lipídica. Então a gente pode prever como ele vai se comportar em uma célula real. Então é um exemplo de aplicação. Pode ver simulações com proteínas, ver como ocorre a reação, como ocorre a formação de algum fármaco, de algum princípio ativo. Tá?